Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Silva e hoje, no momento em que começa a chover aqui na cidade, fazendo esse vídeo aqui, onde eu quero trazer o resumo do dia 18, certo? E mais do que o resumo, falar sobre a tabela dos campeonatos. Então, primeiro eu vou trazer o resumo aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui a Bet Central. Pronto, tá aqui a Bet Central. E como é que foi o dia hoje, cara? A gente fez 3 entradas, ficamos negativos 5,40%. Essas foram as entradas. A gente teve um green na Estônia, depois tivemos um red na Islândia e tivemos um green aí no jogo do Mirassol e Cruzeiro. A gente pegou esse limite aí no FT. Como é que está a situação aqui? A gente começou a banca com 772,13, terminamos com 730,44, negativo menos 5,40%, um investimento de R$ 227, um retorno de 185,93, o resultado de menos R$ 41,69. Até aí tudo ok, nós estamos aí praticamente trocando dinheiro com o mercado, com a casa. Deixa eu trazer aqui o gráfico, mais uma vez deu uma descida, a gente está aqui com menos 6% nesse mês, menos 7%, vamos arredondar para 7%, 6,92%, 7%. Então esse é o resultado, a gente está aqui com R$ 730,44. A banca começou com 757,11. Temos aí um pequeno prejuízo. Então essa é a situação de hoje. Agora eu quero falar com você em relação à tabela do campeonato. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma situação, mostrar na prática que fica melhor de você entender. Bom, existem campeonatos principalmente de 12 times, 10 times. Esses campeonatos, normalmente ele tem ali uma fase onde os grupos são divididos. No final dessa primeira fase, existe um grupo que vai para a disputa de título e outro que vai para a disputa de rebaixamento. Então, eu vou entrar aqui no jogo do Fran. Tá aqui o jogo do Fran. Esse foi o jogo do nosso Red. E aqui está a tabela. Então você veja que são 12 equipes. E depois que terminar esse turno, o que é que acontece? Deixa eu colocar aqui a ferramenta. Esses primeiros 6 times aqui, eles vão disputar o título. E esses 6 aqui vão disputar o rebaixamento. Beleza. O que isso quer dizer, Silvio? Isso quer dizer que
mesmo esse grupo de rebaixamento aqui, quando ele está jogando contra um time de cima, ele tem motivação para ir buscar um resultado. Por quê? Porque se esse time ele está aí numa zona de rebaixamento, mas ele fica nessa parte aqui, provavelmente ele vai disputar, se for jogo de playoff, ele vai enfrentar o time mais fraco. Entendeu? É a mesma coisa aqui em cima. Esse time aqui, ele pode enfrentar, se for fase de mata-mata. Se não for fase de mata-mata, todos jogam contra todos. Então a gente tem que ver o regulamento, porque cada campeonato tem um regulamento, às vezes coincide, às vezes não. Beleza. Por que eu estou falando desse campeonato? Esse time aqui jogou contra o Breidablik no domingo. E o que foi que aconteceu no domingo? Jogando dentro de casa, o Breidablik levou uma sapatada de 5-4. Esse é o Rafinar. Vamos só confirmar se foi isso mesmo. Deixa eu colocar aqui Rafinar. Lista. Ou melhor, resultados. E foi isso mesmo. Tá vendo aqui, ó? Ele jogou no domingo, no dia 17/8. Hoje é 18/8, ou seja, ele jogou ontem contra o Breidablik e meteu essa sapatada aí no Breidablik dentro de casa. A gente acompanhou e até estudou esse jogo. No vídeo passado, se eu não me engano, a gente falou sobre esse jogo aí. Beleza. Quando esse time fez esse placar, ele pegou a última vaga para o grupo de acesso ou de disputa de título. Ele fez 25 pontos e ele jogou a responsabilidade para quem? Para o Fran. E o Fran ganhando ou empatando iria a 26 pontos, voltaria para essa posição aqui. O jogo foi de que horas? 4h15. Só que o Fran estava enfrentando o KR, que tinha 20 pontos e estava nessa posição aqui, ó. Ele estava com 20 pontos e estava nessa posição. Então, quando o KR entrou em campo, ele precisa dessa vitória para se manter vivo, para entrar nesse grupo aqui. E aí, ele fez o 1-0. O que é que acontece e por que eu falo que a leitura da tabela, a tabela conversa com você? O que aconteceu nesse jogo? Após ter feito o gol, no primeiro tempo, o KR não precisava de mais nada. Ele não precisava de mais nada. Ele foi proteger o resultado. E aí teve as mudanças que o treinador fez. Nessas mudanças que ele fez, saiu meio de campo. Entrou um homem de defesa. Tá aqui, ó, defesa. Depois ele tirou um avançado, ou seja, um atacante. E colocou outro jogador de defesa. E por último, ele tirou um meio-campo e colocou mais um cara de defesa. Ou seja, ele fechou a casa. Ele não quis mais jogo. Por quê? Porque o cenário já era favorável a ele. Então ele estava numa zona de conforto. Ele não precisava mais que tivesse jogo.
E aí o que é que acontece? O placar zerou, porque eu costumo dizer que um jogo ideal para mim ele tem que ser um jogo de 100%. O que é um jogo de 100%? É quando existe motivação, 50% é o time da casa e 50% é o time visitante. Até esse momento que estava 0-0, existia um cenário de risco, porque o empate servia para o time da casa. Ele entrava aqui nessa zona de classificação, porém, era só um pontinho. Então, fica difícil de acreditar que um time jogando em casa vai jogar pelo empate. Então, ele poderia querer, ele acredito que entrou em campo pensando na vitória. A partir do momento que o cenário mudou, e aí quando foi que saiu esse jogo? Quando foi que saiu esse gol? No primeiro tempo. Termina o primeiro tempo e aí o cenário passa a ser de risco. Por quê? Porque quando você faz uma leitura e vê que um time ele já alcançou o objetivo dele e o outro time, mesmo quando ele tem forças para fazer esse gol, o outro time não quer jogo, isso passa a ser um cenário de risco. E esse cenário eu ignorei, entendeu? Eu ignorei esse cenário e fiz a entrada e por isso nós levamos o head. Tá aqui o head de hoje. Tá aqui o head de hoje, que foi esse jogo aqui do Fran Reykjavik contra o KR Reykjavik. Beleza. Agora vamos usar uma situação onde a tabela fala com você e às vezes você pensa que aquele cenário é um cenário de risco e muito pelo contrário, é um cenário favorável. Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, ó. Silva, você entrou baseado só no cenário, cara? Não, eu fiz a leitura dos dados. Foi esse jogo aqui, ó. Tá aqui o jogo do Fran. Vamos analisar esse jogo para você ver como foi uma entrada embasada. Eu vou tirar a copa. Tira a copa. Essa copa aqui também sai. E aqui, ó, você vê que o Fran não falhou jogando nos últimos 10 jogos. Não existe falha do Fran. O Fran teve 1, 2, 3, 4, 5 ambas marcas em 8. O 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em 8. O over 1,5. O KR, ele não tem Copa, então 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90%, 1,5. Vamos lá na classificativa. Ele é o 10º, ele era o 10º, né? Ele estava aqui nessa posição, era o 11º, já está atualizado. Então, como 11º, ele não tinha o Fran aqui. Aliás, só tinha um placar onde ele perdeu por 0-1, que foi contra o último colocado, o IA. E nos outros jogos, ele tinha over 1,5. Então, tinha um cenário onde mostrava que o gol poderia sair. O Fran é o 6º colocado. E quando jogou contra o 6º colocado, o KR, ele não tinha vitória pelo placar de 1-0. Essa foi a primeira vitória dele fora de casa, jogando no geral. Isso não foi
contra esses times parecidos? Foi no geral. Ele tinha empate, ele tem ambas marcas 100%, mas ele não tinha vitória. Vamos mais embaixo aqui. Marcado. Deixa eu colocar aqui. Ele já tinha marcado esse gol e ele sofreu em 100%. O time da casa marca gol, ele sofre menos de um gol e se envolve em over 2 gols nos jogos em casa. Ele falhou em marcar 89%. Então, o cenário mostrava uma grande probabilidade desse gol sair. Vamos descer mais. Aqui existia meia hora de encaixe de gol. Já tinha o resultado. E aí o que é que acontece? O jogo terminou zerado. Ou melhor, o jogo terminou com apenas um gol para o time visitante e não teve o limite com todos esses dados aqui. Embaixo do braço. E foi isso que aconteceu. Agora vamos dar uma olhada aqui em outro jogo. Deixa eu tirar esse. Deixa eu tirar esses dados aqui. E vamos agora para um outro jogo que a gente também estava acompanhando. Esse jogo fez parte da minha lista. O jogo foi esse aqui. O jogo foi o Stabæk contra o Sogndal. O que aconteceu nesse jogo? O primeiro tempo teve gol e o cenário era de vitória. Vou botar na classificação aqui novamente. O time visitante ele tinha motivação para melhorar na tabela, já que ele estava com 28 pontos e ele poderia ser ultrapassado. Então ele tinha motivação para ir para cima, para tentar não correr risco de sair da zona de classificação. É o mesmo cenário de motivação, só que o que acontece é que esse time aqui de baixo, o Stabæk, está na zona de rebaixamento. Então eu tinha um time visitante na parte de cima da tabela e um time mandante na parte de baixo da tabela. Quando a gente tem um jogo como esse, é o que eu chamo de 100% de motivação, porque o time está lutando na parte de cima para se classificar para a próxima fase. Inclusive, esse daqui ele não tem um segundo turno, então eu tenho aqui os 2 primeiros sobem para a primeira divisão e os 4 últimos eles vão disputar um playoff para poder ver quem vai subir. Então existe um playoff ali desses 4 e os 2 primeiros sobem direto. Já aqui na zona de rebaixamento, esse primeiro aqui vai fazer um playoff e os outros 2 já é rebaixado. Qual era a situação nesse jogo?
o Songdao fez o primeiro gol aos 27 e o Stabæk tinha que ir com tudo para cima do Songdao. Por quê? Porque ele já estava perdendo e a situação, o cenário, para ele perder de 1 ou perder de 1000 não fazia diferença. O que foi que o Songdao fez? Ele foi para cima e ele consegue fazer o gol aos 54 minutos. E aí é que vem aquela história. Esse cenário era bom para entrar? Rapaz, o empate aqui não servia para ninguém. Mesmo estando nessa zona aqui, ele só ficava com 29 pontos. Com 29 pontos, ele ainda correria risco, porque todos os outros aqui estão com 27. E pegando um time da parte de baixo, esse time visitante tinha tudo para ir para cima e conquistar esses 3 pontos. E o time mandante tinha tudo para querer ganhar, para poder sair dessa zona aqui desconfortável, porque ele ainda tem chance de sair dessa zona. Se ele ganha esse jogo, ele iria a 18 pontos e ele ficaria a 4 de 2 times que estão aqui fora. Então existia a motivação de 100%, ou seja, tanto do mandante quanto do visitante. E aí o que é que acontece? Eu não fiz a entrada. Perdi uma oportunidade onde a tabela me mostrou que tinha uma situação. A gente estava olhando esse jogo lá no grupo do Discord. Se você não faz parte dos grupos do Discord, Telegram e WhatsApp, o link vai estar na descrição. Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram para pegar as tips, essas tips estão sendo passadas gratuitamente até o final desse mês. A partir do dia 1º, eu e Cleito vamos passar as tips e a taxa mensal vai ser de R$ 33. O grupo do Discord é um grupo de aprendizado onde eu não passo tips. Lá é um grupo de estudo, onde jogos como esse a gente estudou lá, viu que tinha um potencial. E aí eu quero mandar um abraço aí para o Rubens e para Camila também, que ela fez a leitura desse jogo. Os dois fizeram a leitura desses jogos e eles entraram e pegaram o green. Parabéns aí para vocês que fizeram essas entradas. Se alguém mais fez essa mesma leitura, parabéns também. E nós lá ficamos de fora desse jogo e não pegamos esse green. Por quê? Porque a partir do momento que os dois times estavam empatados, a tabela está mostrando aqui que o resultado não servia para ninguém. Então tinha um cenário onde cabia a entrada. E o segundo gol, o empate, ele saiu aos 54 minutos. A minha odd já tinha chegado. Até os 60 minutos eu faço a entrada. E eu não fiz. O que aconteceu? Gol aos 87 do Sogndal. E aí a gente perdeu essa oportunidade, onde eu poderia passar com 5% de lucro, eu fiquei com 5% de prejuízo. Simples assim. Tá, cara, e tinha dados para você fazer essa entrada? Bom, esse jogo foi para minha lista, tá? Para você ver como, às vezes, a tabela, ela conversa com você e nem sempre isso vai acontecer, tá? Mas você não pode você não pode generalizar, porque quando você olha a tabela e vê essa motivação dos dois times, já é motivo para você pensar com carinho se vai fazer uma entrada ou não. O jogo estava 1-1, então vamos contar ambas marcas do Stabæk. Eu tenho um jogo de Copa aqui que eu vou ignorar. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
De 8 placares de ambas marcas, apenas um não foi para o over 2,5 do Stabik. O Songdal, ele não tem Copa, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 placares de ambas marcam, 2 não foi, então 7 de 9 placares de ambas marcam, saiu o 2,5. Então tinha um risco, mas a motivação do Songdal, ele elimina esse risco aqui, ó. Ele faz a entrada valer a pena. Outra coisa, o Songdal, ele é quarto, ele entra aqui e dessa posição aqui, ele se envolveu em ambas marcas e todos foram para o over 2,5. Isso falando do Stabik, que era o mandante. O Songdal jogou contra o Stabik é o 14º. Ele entra aqui e olha só para isso. 100% over 2,5. Vamos descer mais aqui. Essa análise classificativa, ela mostra o comportamento dos times quando jogam contra times parecidos. Ela tem mais peso, ela confirma o potencial e ela tem mais peso do que esses dados aqui. Não tinha, o Stabik não tinha marcado 2 vezes, nem tinha sofrido 2 gols. Porém, a média era de 3 gols por jogo. O Songdal não tinha 2 gols marcados, nem 2 gols sofridos, mas a média também era de 3 gols. Encaixe de gols. Eu tinha encaixe de gols dos dois times em momentos alternados. Não em meia hora alternada, não em meia hora seguida, porque tem esse gap aqui. Tem esse gap aqui. Então, eu tenho meia hora. Do minuto 46 ao 60 e do minuto 76 até o final do jogo. Quando foi que saiu o gol, Silva? Aos 87 minutos, como diz aqui o Academia das Apostas. Então, vou dizer uma coisa para você. A tabela fala com você e ela fala muito. Então, quando existe a motivação e existe dados, você pode até levar um head, mas na maioria você vai ter green. Então, tava aí os dados, a motivação dos dois times, não tinham por que eles sentar no resultado, e um deles terminou fazendo o gol. E esse green eu não peguei. Essa análise foi feita por 2 membros lá do grupo e eles pegaram esse green e eu fiquei com aquele head lá do jogo do Fran. Então, mais uma vez, como eu digo, mais que um green, mais que a banca, mais do que qualquer outra coisa, primeiro vem os estudos. E esse aprendizado aqui, a gente leva para o resto da vida, porque quando você tiver num cenário igual a esse, acredito que você não vai deixar passar. Você tem que mentalizar isso daqui, deixar isso gravado na sua memória,
anotar em qualquer local aí no seu caderno, seja lá onde for, porque isso vai acontecer outras vezes. E quando acontecer, você vai estar preparado. Deixa eu voltar aqui no jogo do Fran. Nesse jogo aqui do Fran, deixa eu ver aqui. Islândia, Fran. Por que que o KR fez esse comportamento? Eu vou entrar aqui na lista dele. Ele só tem mais 3 jogos. Então ele trabalhou com o regulamento embaixo do braço. Por quê? Porque esses 3 pontos, faltando 3 jogos para terminar a primeira fase, não tem por que ele estar se expondo. Então a tabela fala, e ela fala muito com você. Entendeu? E eu costumo sempre a olhar essa questão da tabela, mas hoje eu não olhei a questão da tabela, fiz uma entrada que parecia fácil e não foi, e aquela que era mais fácil eu vi dificuldade e não era. Então, parabéns mais uma vez ao Rubens e à Camila que fez as análises lá, pegaram o green. Eu peço mais uma vez que, se você não é inscrito no grupo do Telegram nem do WhatsApp, o link vai estar na descrição. Peço para que você se inscreva aqui no grupo do YouTube, para que o YouTube envie os vídeos para você e para outras pessoas, comunique a outras pessoas, porque isso me ajuda. Então, esse conhecimento que eu estou tentando passar aqui para vocês, eu espero que fique fixo, para que quando vocês forem fazer as entradas, vocês analisem, porque isso aqui, para quem quer fazer análise dos jogos, eu acho que é básico, cara. É básico e, pô, cara, e você se passou um negócio básico desse? Sim, acontece. Nós somos seres humanos e a gente está sujeito a falha. E eu me passei num detalhe básico, coisa que eu sou acostumado a sempre estar verificando motivação de tabela, e eu não fiz a verificação, deixei passar uma oportunidade que era fácil e peguei uma oportunidade que não era fácil, era mais difícil, e fiquei com o red. O outro jogo, como a gente tinha analisado também o jogo do Cruzeiro, a gente pegou o green, foi o que amenizou ali um pouco o red, o prejuízo do dia, mas mesmo assim foi 5% da banca que foi para o espaço. Então, mais uma vez, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, deixe seu comentário, deixe o like para que o YouTube indique para outras pessoas. E eu já mandei os jogos que vão acontecer amanhã com um pequeno detalhe. Eu não faço jogos de times que estão abaixo da quinta rodada. Porém, tem times que jogos de times que a gente conhece e que eu coloco na lista, mas não quer dizer que esse jogo eu estou decidido a fazer uma entrada. E amanhã a gente tem a estreia do Real Madrid. Todo mundo sabe que o Real Madrid, o campeonato espanhol, é um campeonato over. Mas não quer dizer que porque é um campeonato over, que é o Real Madrid, eu botei na lista, eu vou fazer a entrada a qualquer custo. Não. Se eu ver algum cenário lá e o Real Madrid tiver completo e eu tiver sem nenhuma entrada, pode ser que eu faça por conhecer o Real Madrid. Vai depender muito da situação, o cenário do jogo que vai estar. Vai depender se eu já não tiver feito nenhuma entrada ou se eu já tiver feito 2 entradas. Eu só estou fazendo 3 entradas agora, dependendo. A terceira entrada depende da segunda. Por que da segunda? Porque se eu fizer uma entrada e eu tiver um green e a segunda for red, eu faço a terceira, como foi o caso de hoje. Se eu fizer a primeira entrada e for um green e a segunda for green, essa segunda entrada elimina a terceira. Então, foi o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem. Ontem eu fiz 2 entradas, deu green, eu eliminei a terceira. Hoje eu fiz a primeira entrada, deu green, a segunda deu red, eu fiz a terceira. Certo? Então,
Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no meu canal, deixe um comentário e até amanhã. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.